Olá, ainda sou a aula número 107 de Programação em Python. Nessa aula, a gente vai falar sobre o pacote módulo os.path. Então, o os.path ele é um pacote, módulo, se você preferir. É um módulo que ele é usado para lidar com manipulação de diretórios. Mas não uma manipulação direta de diretórios, por exemplo, renomear o nome do diretório, remover o diretório. E sim uma manipulação das strings para obter o caminho para o diretório e o caminho para um determinado arquivo. Por isso, path, de caminho. Então, para isso, tem um resumo, como sempre. Como agora, com ferramenta e sistema, já que a gente está lidando de muitas funções, que está no arquivo 107.py, que você pode olhar dentro da sua pasta do Dropbox, certo? Então, aqui eu vou executar, você vai ver que já aparece um monte de coisa, porque a gente tem algumas funções para falar hoje. Então, vamos lá. Primeira função que a gente tem, primeiro conjunto de funções, mais precisamente, que a gente tem para falar é esse aqui. Essas funções aqui eu vou chamar de funções de verificação do os.path. Então, primeira função de verificação é a os.path.isdir. Isdir é a mesma coisa que perguntar se é diretório. Então, ele está perguntando se a string ex, então ex é um diretório. Se você olhar dentro da sua pasta do 107.py, você vai ver que, de fato, existe aqui um diretório ex do nosso exercício. Ou seja, aqui existe um diretório ex, então ele me devolve true. Então, ele pegou, olhou, procurou o ex, achou o ex. Ex é diretório? Sim. Então, beleza. Então, ele me devolve aqui true. Agora, se eu perguntar os.path.isFile se é um arquivo, que é isFile aqui, e colocar o mesmo ex, ele vai me devolver que não, falso. Então, o diretório ex não é um arquivo. Agora, eu posso, antes de mais nada, verificar se existe ou não alguma coisa chamada exercício, alguma coisa chamada 107.py. Para isso, eu uso o ospath.exist. Ele vai verificar se existe um diretório ou um arquivo com o nome que eu especificar aqui. No caso, eu especifiquei ex. Ele me devolve verdadeiro. Existe um diretório ex. Eu não sei que é diretório por aqui. Eu só sei que ele existe. ospath.exist, agora para o arquivo 107.py, ele também me devolve true, porque de fato existe um arquivo 107.py. E lembrar que tudo isso aqui que eu coloco está dentro de um determinado contexto de pastas. Então, lembrar do sys.path, tem algumas pastas que ele vai verificar isso. Ele não verifica em todo o seu computador para ver se existe alguma coisa como a pasta exercício, como a pasta 107.py. Ele só vai verificar dentro da lista de caminhos que ele conhece para ver se existe isso aqui, certo? ospath.getSize. O que o getSize obtém? Obtém o tamanho de um determinado arquivo ou diretório. No caso, eu especifiquei 107.py. E ele me devolveu um valor 1703. Que valor é esse? 1703 é o tamanho do arquivo em bytes. Então, o arquivo 107.py tem 1703 bytes. Se você quiser obter em kilobytes, megabytes, gigabytes, dependendo do arquivo, é melhor você fazer essa conversão, sem fazer aquele negócio de dividir por 1024 para obter kilobyte, dividir de novo por 1024 para megabytes e assim por diante. Ok. Então, essas quatro funções aqui são as funções que eu chamo de verificação. Então, são para verificar se existe um determinado arquivo, se existe diretório, se é arquivo, tamanho, esse tipo de funcionalidade básica. Agora, esse próximo conjunto de funções é usado para lidar com o nome de arquivo ou diretório. Então, esse próximo conjunto de funções é formado, primeiro, pela função split. E split, você deve lembrar que existia um método para strings, que era o método split. Assim como existia um método para strings, que é o método split, que você escolhe uma determinada substring e ele vai separar a sua string de acordo com a ocorrência da substring, aqui o método split
a função split, ele não funciona exatamente dessa forma. O que ele faz? Ele separa o que é caminho de diretório e o que é arquivo. Então, no caso aqui, eu tenho a string para aula de hoje. Então, esse é o caminho para o arquivo 107.py. Então, ele está dentro da pasta mídia, Pedro, HD, aulas, IZ, aulas Python 107.py. Então, aqui eu obtenho o caminho para esse arquivo. Agora, eu peço o split. O que ele vai fazer? Ele vai separar o que é caminho. Então, aqui no caso, mídia, Pedro, HD, aulas, IZ, aulas Python 107. Então, esse aqui é o caminho para o meu arquivo. E o meu arquivo em si é só o 107.py. Certo? Então, essa verificação você consegue até pensar como é que ele faz. Né? Se você procurar olhar aqui o ospf, isdir, ospf, isfile, já consegue pensar, se eu chamar o ospf dir para mídia, e ele for de fato true, eu olho para o próximo, depois do barra, para o próximo, depois do barra, para o próximo, depois do barra, para o próximo, depois do barra. Então, veja aqui, essa função os.pf.split e as outras que a gente vai ver aqui, são muito fáceis de você escrever elas sozinho, com o que você sabe agora. Só que elas já estão escritas, então vamos aproveitar o fato delas já estarem prontas para a gente. Então, aqui eu obtenho o diretório e o arquivo a partir da string especificada. Ok, agora, e se eu quiser, em vez de separar, eu quiser unir todas essas strings para obter um caminho? Para isso, eu uso o os.pf.join. O os.pf.join recebe um caminho e um outro número de caminhos variáveis. Eu posso colocar aqui mídia, Pedro, HD, aulas, IZ, aulas Python, 107, blá, 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 e colocando aqui, só separando por vírgula. E o que ele vai me devolver? O caminho da forma adequada. Então, no caso, eu só coloquei mídia. Então, isso aqui não é um caminho existente, porque não existe 107.py dentro da pasta mídia. Mas ele obtém aqui o caminho mídia barra 107.py. Agora, você tem que ter um cuidado com a função join. Por quê? Porque a função join, ela não verifica se o que você coloca aqui, ou ali, ou acolá, vai ser um arquivo ou não. Ou seja, se eu colocasse mídia 107.py e HD, colocasse no meio dos diretórios um arquivo, ele vai juntar como se o que você colocou aqui fosse um diretório. Então, se você for colocar um arquivo nesse lugar, tome cuidado. Porque se você for colocar um arquivo aqui no meio, ele não vai verificar. Então, normalmente, o os.pf.join é usado somente para obter o caminho, não para obter o caminho para um arquivo especificamente. Então, se você quiser colocar, você pode colocar. Você veja que ele faz isso corretamente, mas tomar cuidado para você não cometer uma besteira dessa. Ok. Agora, se eu quisesse só obter, ao invés disso aqui, pegar todo esse caminho e só obter o diretório, eu posso usar o dir name. Então, obtém nome do diretório. Então, nesse caso, mídia, Pedro, HD, aulas e aulas Python 107. Então, essa primeira parte aqui do meu split. Se, por outro lado, eu quisesse obter somente o nome do meu arquivo, e por isso ospf.basename, eu passo toda a extensão e ele me devolve o 107.py. Então, eu chamo o basename aqui, que é essa segunda parte do meu split. Certo? Ok. Por fim, a gente tem outras duas funçõezinhas nesse sentido de manipular os caminhos e os arquivos e diretórios. Primeiro é split text. E o que split text faz? Na verdade, split text, porque está tudo junto aqui. Ela vai receber um determinado nome de um arquivo, poderia ter o caminho para esse arquivo, e vai separar o que é arquivo do que é extensão. Então, aqui ele obtém o .py, a extensão do meu arquivo 107.py, e aqui o nome do meu arquivo é 107. Então, isso aqui, se você quiser obter o nome do arquivo por qualquer motivo. Ok? E eu tenho aqui o normPath. Então, para que serve o normPath? O normPath, na verdade, ele é usado mais no contexto Windows. Pelo seguinte, vamos supor que eu tenho um caminho como esse aqui. Mídia, Pedro, blá, 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 blá. Só que esse caminho, você está vendo que tem
ora o separador é barra ao contrário, ora o separador é barra normal. Isso vai causar um problema, porque não é todo Windows que funciona com barra normal e não é todo Windows que funciona com barra ao contrário. No Linux, se não me engano, ele funciona com qualquer um dos dois. O que você colocar, ele aceita. Apesar do separador padrão ser o barra normal. Então, por isso você vê aqui a saída é exatamente a mesma. Só que, no contexto Windows, pode ser que a saída, que o barra ao contrário aqui, pode ser que ele seja só barra ao contrário. Então, eu passo aqui o caminho que está misturado barra ao contrário com barra normal. Ele vai obter tudo só com o separador adequado. Então, se o Windows usa o separador barra ao contrário, e eu chamar o normPath para um negócio desse que está misturado, ele vai obter todos os separadores apenas com barra ao contrário. Vai obter o caminho como ele deveria ser usado para o contexto em que eu chamei o os.path.normPath. Então, se você, por algum motivo, misturou sistemas operacionais, o normPath está lá para corrigir esses problemas de diretório. Então, essas funções aqui, split join, dirname, basename, splittext e normPath, são usadas para lidar com nomes e lidar com nomes e caminhos dentro do contexto que você estiver. É universal, serve para Linux, serve para Windows, serve para Mac. Por último, a gente tem o WebSpath. Então você pode ter percebido que aqui em cima, por exemplo, coloquei exercício. Existe uma diferença entre o caminho relativo e o caminho absoluto. O caminho relativo, eu estou partindo do ponto em que eu estou. Então, no caso, é o Current Working Directory. O meu Current Working Directory é Media, Pedro, HD, Aulas e Z, Aulas Python 107. É isso aqui. Esse é o diretório que eu estou trabalhando. Quando eu coloco EX aqui, eu estou colocando um caminho relativo. Porque eu não coloquei Media, Pedro, HD, Aulas e Z, Aulas Python 107 / exercício. Agora, existem situações que eu não posso lidar com o caminho relativo. Porque não é tão fácil acessar o meu diretório ou arquivo pelo caminho relativo. Nesses casos, eu tenho que usar o caminho absoluto. E para isso, o os.path tem uma função usada para isso, que é para lidar com caminhos absolutos, que é o os.path.abspath, que é muito simples. O os.path.abspath vai receber uma string com um diretório qualquer. Esse diretório ele vai pegar o diretório que você passou, vai pegar o diretório de trabalho e vai somar um com o outro. Mais ou menos assim. Então, no caso, eu passei uma string vazia aqui inicialmente para o meu abspath. E o que ele vai fazer? Como eu passei uma string vazia, eu não estou passando nenhum diretório para o meu diretório de trabalho. Então, ele obtém o próprio diretório de trabalho, Media, Pedro, HD, Aulas e Z, Aulas Python 107. Quando eu passo, por outro lado, o diretório EX, ele vai obter o caminho absoluto para o diretório EX, que no caso é Media, Pedro, HD, Aulas e Z, Aulas Python 107, EX. Agora, eu não só posso colocar caminhos como esse. Eu posso colocar também separadores especiais, por exemplo, ponto e dois pontos. Se você lembrar, na aula passada, eu falei sobre o os_curdir e o os_perdir. Os_curdir fornece a constante especial que fornece o diretório corrente de trabalho. O os.perdir, ele, por outro lado, fornece o diretório pai. E eles têm, e cada um deles são constantes específicas, que no caso Linux, curdir é ponto e perdir é dois pontos. E aí, quando eu chamo curdir e perdir, veja que ele obtém aqui, da maneira que eu queria, o curdir, o diretório que eu estou trabalhando, que é o Media, Pedro, HD, Aulas e Z, Aulas Python 107, que é a mesma coisa que eu obtive aqui, quando eu passei uma string vazia. E se eu colocar os dois pontos, ele obtém também o meu diretório pai, que no caso, se eu estou nessa pasta, o diretório pai é tudo isso aqui. Então, o caminho absoluto para o diretório pai. Eu posso ficar misturando. Se eu quisesse vir aqui
e colocasse barra 106, por exemplo, e fosse aqui e reexecutasse isso, você vai ver que agora, blá blá blá, 106, veja que aqui ele não conseguiu obter. Por quê? Porque ele pegou e obteve o diretório pai, só que na hora de misturar aqui, ele teve um probleminha. Então, no caso de eu digitar aqui alguma coisa que não seja adequada, ele vai obter o diretório até onde é possível obter o diretório. Depois disso, ele já começa a dar uns probleminhas. Ok? Então, era isso que eu tinha a mostrar para vocês na aula de hoje. Para casa, de novo, é um exercício mais chato porque é um exercício de organização. Então, o que acontece? O aplicativo aqui continua app.py, só que você vai ver que, primeiro, criei uma pasta som, onde coloquei o som.teste. Segundo, na pasta imagens eu tirei o Mario. E para onde eu coloquei o Mario? Aqui eu separei também os aplicativos por pasta. O app.6 você vai ver que eu coloquei as imagens do Mario, certo? Que é justamente o aplicativo do Mario. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu aplicativo.py e nos seus aplicativos e vai colocar as ferramentas do os.pf para fazer com que os caminhos para cada um dos diretórios sejam caminhos que independem do sistema operacional que você está rodando. Então, por isso, vai ter que colocar o os.pf.join, o os.pf.abspf, se você preferir, o os.pf, seja lá o que for. O que você quiser, você pode ir colocando aí para organizar o seu aplicativo da maneira adequada. Certo? Para que ele esteja bonitinho, porque na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer um instalador. Não vou mostrar para vocês, mas vai ser exercício. Vou te dar a ferramenta para construir um instalador em Python. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.